O Jovel voltou, ele vai começar a aula. Vai voltar para a aula. Luiz Rafael já voltou? Tá. Olá, tudo bem, pessoal? Desculpem, deu uma caída aqui. Minha rede totalmente caiu. Estou usando o 3G aqui, então vamos ver se vai funcionar. Sabe, aqui no interior do país, né? A coisa é mais Eu complicada. disse, é a chuva. Eu disse, é a chuva. Sim. Mas Eduardo já estava continuando a dar o curso aí. Eduardo não, Mendes. sabe mais que eu, então pode mandar bala aí. Tudo bem, Eduardo? Desculpa, acabei não vendo todo mundo que entrou aí. Vi que o Vansan tá aí também, o Leandro. Não, tudo tranquilo. Na verdade, eu entrei um pouquinho tarde. Eu só estava falando que Julia é uma linguagem muito boa e fala algumas vantagens, mas desculpa atrapalhar a aula. Não, imagina, não tem atrapalhar nenhum. Aqui tá tudo certo, por favor. Qualquer um aí, por favor, entrem. Sempre que precisarem falar ou qualquer comentário é bastante bem-vindo. Eu não sei exatamente onde que eu estava quando caiu aqui. Você estava falando dos pacotes, se não me engano, você estava... Pacote estava... de otimização, né? Sim, você tinha acabado de falar do opt-in, não, desculpa, do GLPK e estava falando do IPO do IPO. Do ROB, Tá bom, então, tá bom. Vou o senhor tinha comentado sobre um canal também, não chegou a falar qual era o canal, mas canal de algum amigo. É bom, eu vou colocar aqui o canal depois, eu vou incluir, tá? Canal do Abel, né? Basicamente, Abel Siqueira, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver que tem um monte de coisa ali. Semestre passado, por exemplo, ele deu um curso de cálculo numérico só com Júlia e o Júpiter, como eu estou dando aqui. E ele gravou tudo e aí disponibilizou. Então, basicamente, tem um curso muito bom de cálculo numérico ali. Tem algumas coisas de otimização, tem coisas em inglês também. Então, tem várias coisas legais. O canal dele é bem interessante, tá? Esse curso podia se chamar curso de Ju também, né? Não precisava ser Júlia, né? Tem Júpiter, Júlia, Jump. Isso, exatamente. Mas tudo é Júpiter, né? Não é por causa do não é por causa do não é por causa do planeta, tá? Júpiter é basicamente Julia, Python e R, porque foi esse notebook foi desenvolvido para isso, tá? Então é por isso que começa com Ju. Então tem gente que até chama Jupyter, né? Por causa do Python. Né? Eu que chamo Júpiter, mas acho que o nome correto seria Jupyter, que é Júpiter, Python e R. E o resto tudo tem Ju por causa do Julia mesmo. Então, no fim, você tem razão, Roger. Mas é por causa do Julia que as coisas têm. Tá? Então, tá bom. Eu falei um pouco desse ecossistema. Eu estava começando a falar do Julia Smooth Optimizers, que é, como eu falei, do Abel e do Dominique Urban e outros. Eu também já contribuí em algumas coisas aqui. Tá? Mas, basicamente, ele serve para quem está fazendo coisas de otimização contínua. Então, como é a área que eu mais atuo, eu vou mostrar algumas coisas para vocês que estão relacionadas com esse problema aqui, tá? Então, eles têm um NLP Model, né, que é um API para você representar problemas desse tipo aqui, minimizar uma função sujeita a restrições desse tipo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eles têm acesso ao o QTest de maneira bem fácil, uma interface para o QTest. O QTest é um repositório de problemas de otimização para comparação de algoritmos, né? E de otimização contínua que a gente usa. Então, tem vários tipos de bancos, né? De exemplares, né? de problemas, né? As pessoas, instances em inglês, né? Tem gente que chama isso de instância, mas é meio ruim, né? Instância é outra coisa, né? A tradução correta seria exemplares, né? Exemplares de problemas de otimização em que você consegue comparar esses algoritmos, tá? E eles têm algumas ferramentas, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, tá? Para desenvolvimento mesmo de resolvedores, né? De pacotes, de algoritmos, tá? Principalmente para você fazer o benchmark, para você testar
numa quantidade grande de problemas, né? E até comparar, tá? Então, por isso que tem esse benchmark e esse benchmark profiles. Eu vou mostrar com certeza o benchmark profiles, porque ele gera um gráfico que é bastante comum na área de otimização, que a gente chama de perfil de desempenho, tá? Que é do Dolan e Moré. O Dolan e o Wild fizeram um outro para problemas de otimização não desse tipo, mas em que você não tem derivadas, né? Otimização sem derivadas, e eles chamam isso de data profiles, tá? Performance, então também está implementado aqui. E eu queria mostrar também um outro que eu uso, tá? Um outro ecossistema, na verdade aqui é só um pacote mesmo, não é um ecossistema, né, como o Julia Opt ou Julia Smooth Optimizers, que tem vários pacotes, tá? É só um pacote, mas que eu tenho achado muito útil para as nossas pesquisas aí, porque ele implementa várias primitivas de primeira ordem, em particular operadores prox, tá? E então, para quem vai trabalhar com essa área aí, quiser fazer testes, né? Esse proximal operators aí, do pessoal de Louvain, mas não a Louvain francesa, a Louvain holandesa, né? Quer dizer, as duas Louvain são na Bélgica, mas aí tem uma parte que é belga que fala holandês, não exatamente, né? Faltei na aula de geografia aqui, mas tem um pessoal que fala francês e outro que fala Flandres, então é da parte do Flandres, né? De Louvain, que foi uma cidade dividida, enfim. E aí tem muita gente que conhece um pessoal de Louvain, mas de Louvain que fala francês na Bélgica. Mas esses caras são da parte que fala Flandres, né? Holandês, tá bom? Bom, uma coisa importante que está aqui, eu coloquei como uma vantagem para otimização, mas é para uma vantagem qualquer, é a facilidade para gerar gráficos e visualizações dentro do ecossistema chamado Plots, tá? Então, o ecossistema Plots é bem interessante porque ele basicamente criou uma quantidade de metaprogramas, vamos dizer assim, tá? E você pode escolher o seu back-end, tá? Você pode escolher qual é o gerador de gráficos que você quer, tá? Então, você pode usar um que é feito em Julia mesmo, que é o GR, que é o mais rápido, mas se você gosta de usar o Matplotlib do Python, você pode chamar o Matplotlib usando o back-end para isso. Você pode usar o Plotly, que muita gente gosta de usar também, porque ele é iterativo, então para o Jupyter Notebook é bom. Você pode usar o PGF Plots do LaTeX, tá? E que, por exemplo, esse é o que eu mais uso para gerar os gráficos, por exemplo, para os papers, porque ele usa o LaTeX, né? E aí a gente sabe a qualidade tipográfica do LaTeX, então ele usa o LaTeX e o PGF Plots do LaTeX para gerar os gráficos, tá? Então, já falei bastante, eu quero falar um pouco sobre essa questão da velocidade do Julia, tá? Como eu falei, a gente pode usar o Julia tanto num notebook como esse aqui, como num ambiente de produção, né, que seria, sei lá, um editor e o terminal, ou o VS Code, né? Eu deixei os links ali, depois vocês escolhem, cada um programa naquilo que lhe é mais fácil, né? Tem gente que gosta de programar no VI e no terminal, que é o caso do meu orientador de doutorado. Ele ainda programa no VI, não é nem no Vim, é no VI e no terminal. Mas, enfim, cada um programa naquilo que está mais acostumado e como sabe fazer melhor, né? Eu vou mostrar primeiro um exemplo de um gráfico bonito aqui. Aí aqui eu acho que eu vou sair da apresentação e vou voltar. Então, esse exemplo não é exatamente meu, é um exemplo do próprio Plots, tá? Pularam algumas coisas aqui, não sei por quê. Eu sei por quê. Tá bom. Então, eu vou voltar aqui, tá? Ele acabou pulando uma parte que eu queria mostrar, que é o seguinte, tá? A gente pode usar o Julia num notebook como esse ou num ambiente de produção. Eu tenho tempo a semana inteira agora. Alguém está com o microfone aberto aí. Deve ser possível, Roger, bloquear o microfone de todo mundo aí. Depois eu já corrigi aqui. Obrigado. Então, você pode, como eu falei, né? Em notebooks, né? A gente tem que ativar um environment, tá? Isso aqui, para quem está acostumado com Python, é bem comum, tá? Mas não é obrigatório,
Tá? Eu vou fazer aqui porque isso vai garantir que quando vocês vão gerar esses programas aqui no computador de vocês, a gente vai estar basicamente no mesmo ambiente, tá? E o Julia faz isso gravando esse arquivo aqui, que é o project, tá? Então, basicamente, se eu der esse comando aqui, né, using package, using pkg e activate, tá? Em instantiate eu vou fazer isso, tá? Aqui eu estou ativando esse meu endereço aqui, né? Então, esse é o endereço que eu estou, onde está o meu projeto, que vocês depois podem ter o endereço de vocês, tá? E esse arquivo vai estar aqui dentro desse projeto, tá? Basicamente, se vocês olharem aqui, ó, o meu arquivo ali, né? Esse meu endereço está todo aqui dentro do GitHub, tá? Está todo aqui dentro do GitHub. Então, isso aqui não é um passo obrigatório, mas ele é legal porque você deixa autoconfinado o seu programa, tá? Então, ali dentro só vai estar os programas que você precisa, tá? Bom, vocês podem começar a usar basicamente em notebook, né? E no notebook você vai precisar adicionar os pacotes, tá? Então, nem todos os pacotes, quando você baixa o Julia, ao contrário do MATLAB, por exemplo, ou do próprio você tem os pacotes ali disponíveis, tá? Então, você tem que baixar. Como no Python, né? Você não tem todo disponível, você tem que baixar esses pacotes. O MATLAB e o Octave, em geral, tem a maioria dos pacotes, a não ser toolboxes que você usa, que você tem que instalar. Aqui, grande parte dos programas você tem que baixar. Por exemplo, que são de ecossistemas separados, né? Então, por exemplo, para eu fazer um gráfico, eu tenho que adicionar o pacote plots, tá? E eu faço isso aqui no Jupyter, né? Notebook, chamando o pacote pkg. Então, sempre que eu quiser chamar um pacote no Julia, eu vou dar o using pkg. Ele é parecido com o import do Python, tá? Mas tem import aqui dentro do Julia também, tá? Mas vamos usar o using agora para começar a conversa. Então, eu dou o using pkg para chamar o pacote pkg para o ambiente, tá? Esse já está instalado, obviamente, né? É o gerenciador de pacotes. E aí eu dou esses comandos aqui, que não são obrigatórios, mas servem para aquilo que eu falei. E agora eu vou dar esse comando, pkg, e aí coloco o comando add plots, tá? Se eu tivesse na linha de comando, que é esse caso aqui, tá? Eu posso fazer desse jeito, né? O using pkg, tá? Mas um jeito mais fácil que o Julia tem, tá? É o que eu digo aqui na linha de comando, é você digitar o fecha colchetes. Se você digitar o fecha colchetes, ele entra no modo pacotes, tá? Então, olha só, eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui interessante nesse modo pacotes, tá? No modo pacotes, se eu der um status, né? Vocês vão ver todos os pacotes que eu tenho instalado nesse programa, nesse computador aqui, porque ele está no ambiente geral aqui, ó. Eu não estou em nenhum environment. Ó, então eu tenho todos os pacotes que eu tenho instalado aqui, tá vendo? Agora eu vou fazer o que ele fala aqui. Então eu vou dar vou ver se eu estou no meu ambiente mesmo que eu gostaria. Então pwd me dá o path, né? O arquivo que eu estou, beleza? Estou no lugar certo. Então eu vou dar um activate. E agora ele passou, vocês estão vendo, para o nome do projeto, que chama tutorial Julia Opt. E agora se eu der um status de novo, ó, basicamente só tem os dois programas que eu já instalei aqui, que é o que a gente vai usar hoje, que é o Plots e o Benchmark Tools, tá? Então, mas basicamente eu dou um instantiate, tá? Um detalhe, se vocês começarem a escrever e derem um tab, ele completa, tá? Então, se eu der um instantiate, ele vai baixar os programas que estão já adicionados nesse project aqui, tá? Então, quando vocês baixarem todo aquele meu arquivo lá, clonarem do GitHub, se vocês derem só esse instantiate aí, ele já vai baixar tudo que a gente vai usar, tá? E vou adicionar, então eu poderia adicionar o plots aqui, mas o plot já está adicionado, mas só para a gente ver como é que funciona, tá? Então eu adicionei aqui e não teve mudanças, tá? E é isso que eu estou fazendo aqui nessa parte, a mesma coisa. Vocês vão ver que eu estou fazendo a mesma coisa aqui, adicionando o plots e não teve mudança, tá? Então a gente pode continuar. Então eu vou dar um exemplo, tá? Que
que é um exemplo do próprio Plots, tá? Que tem algumas coisas interessantes aqui que eu já quero mostrar para vocês. E é o gráfico de um atrator de Lorentz, tá? Se vocês entrarem aqui, isso aqui é um atrator de Lorentz, né? Basicamente, são equações governadas por essa equação diferencial aqui, né? Sigma é o chamado número de Planck, Rho é o número de Rayleigh, né? E você tem, então, aqui o que ele chama de efeito borboleta, né? Que é para determinados parâmetros dessa equação diferencial, a trajetória XYZ dada aqui, né? Por esse modelo determinístico, exibe esse comportamento caótico aqui. Então, é um atrator bem famoso. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente poderia plotar esse atrator aqui como um GIF mesmo. Já está aqui, na verdade, ó, vocês estão vendo? Eu já estou plotando ele como um GIF. Vou mostrar o programa que faz isso meio para introduzir algum tipo de programação aí para a gente hoje. Tá? Então, basicamente, eu tenho que usar o pacote que eu vou usar, eu tenho que chamar o pacote que eu vou usar, que é o que eu chamo de plots, tá? E aí, aqui começam as boas práticas de programação, tá? Isso não é comum no começo, quando você aprende a programar, mas é muito importante, depois, para as coisas funcionarem, que você defina estruturas que guardem os dados que você precisa, tá? Os dados do seu problema, vocês vão ver que a gente vai ter uma estrutura chamada NLP Model, né, mais para frente, nas outras aulas, que é uma estrutura dada lá pelo Julia Smooth Optimizer, né? Esse NLP Models aqui dá uma estrutura, que é uma estrutura parecida com essa, na qual você vai poder colocar os dados do seu problema, né? Então, nesse caso aqui, cada ponto da trajetória, tá, vai ser uma estrutura dessa, porque ela vai guardar, tá, o tamanho do passo, que eu vou chamar de DT aqui, vai guardar esses números aqui, esses coeficientes, sigma, rho e beta, do próprio atrator de Lorentz, tá? Sigma, rho e beta, tá? Eles definem. Eu não vou falar sobre o atrator de Lorentz, eu quero mostrar isso aqui funcionando, tá? E o ponto que eu vou dar. Então, eu vou começar do ponto 1, 1, tá? Para isso, eu uso essa estrutura aqui, que é uma estrutura mutável, né? Então, mutable struct. E esse programinha aqui, né? Essa chamada aqui, é para a gente poder criar essa estrutura de uma maneira que vai entrar como bom, é um jeito que ele usa para você criar essa estrutura aqui, tá? Então, ele usa esse base, que é o pacote que está, por padrão, já sempre chamado. É um pacote já do Julia, tá? É um pacote que está já importado na área de trabalho dele, tá? Aqui, eu queria chamar a atenção para uma outra coisa legal, que é a seguinte. Veja que o Julia usa o TF8, tá? Então, você pode chamar variáveis, olha só, em vez de chamar essa variável de sigma, né, como a gente chamaria, você pode dar um barra sigma, como você chamaria em LaTeX, por exemplo, tá? E se você der um tab, ele vai escrever a variável sigma mesmo, tá? Então, você pode usar várias coisas, inclusive, por exemplo, né, índices, né? Eu quero o meu x0. Então eu dou um barra para baixo, vou dar um tab aqui que ele completa, ó, eu posso usar vários índices, veja só. Tá? Vários índices aqui, sem problema nenhum. Eu quero meu x0. Ótimo. Então, esse aqui vai ser o meu x0. E aí dou um tab e ele completa assim. Tá? Eu posso usar expoentes também, né? Dou um barra, chapéu, e, por exemplo, é o meu x0 assim. Beleza. Então, está aqui meu x0. Tá? Então, eu posso usar várias coisas, né? Vocês vão ver que, por exemplo, quando eu estiver falando do gradiente de uma função, eu posso usar o gradiente de f como sendo uma variável, tá? Inclusive como um nome de função. Então, se o gradiente de f for uma função, eu posso fazer desse jeito. Tá? E assim por diante. Ou seja, eu realmente posso usar, basicamente, todos os caracteres que estão disponíveis via UTF-8, tá? Então, ele tem essa disponibilidade que é bem interessante. O seu código fica mais limpo, vamos dizer assim, né? Então, eu defini essa estrutura, tá?
E agora eu vou dar um passo de um método numérico aqui, que é Euler, ou diferenças finitas, se a gente quiser, tá? Para, dado um ponto de Lorentz, eu vou para o próximo atualizando esse meu ponto, né? Então, eu calculo os passos, né? dx, dy, dz, tá? E depois atualizo o meu ponto x, y, z dentro dessa estrutura Lorentz aqui, tá? Então, essa função aqui é uma outra recomendação do Julia, tá? Porque como ele vai, de algum jeito, fazer uma compilação, né, do problema, do programa, antes de gerar, quanto mais funções eu tiver pequenas que fazem a mesma coisa, que repetem a mesma coisa, o meu código vai ser mais rápido, tá? Então, isso são boas práticas de programação. Aliás, meu orientador de doutorado, um dos orientadores, sempre diz assim, o tamanho máximo de uma função, isso é uma boa prática para vocês aí, né? O tamanho máximo de uma função, né, tem que ser o tamanho da sua tela. Tá? Esse é o tamanho máximo da função. Você tem que visualizar de um jeito só toda aquela função que você está escrevendo. Se você está fazendo uma coisa maior do que isso, então divida em funções menores. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Né? Eu fiz esse passo aqui, que eu repito várias vezes nesse for, ó, aqui embaixo, eu fiz como ele uma função externa, tá? Que atualiza esse ponto Lorentz aqui. Muito bem. Então, passando para a linha 21, eu basicamente inicializei essa estrutura Lorentz desse jeito, tá? Então, eu tenho esse atrator aqui, tá? Até vou mostrar uma coisa aqui, deixa eu mostrar antes de eu voltar aqui. Ó, eu vou só dar Eu esqueci de dizer uma coisa para quem está usando, né? Quando a gente chama, né, aqui, dentro de um notebook, você pode ter um notebook que é um Markdown. Esqueci de falar isso, gente, desculpa. Então, é onde eu escrevo, né, usando a linguagem Markdown que está escrito aqui, vejam só, que tem uma linguagem de marcação. Ou posso ter uma célula aqui, que é um code, né, que é um código. Tá? E aqui vocês estão vendo que eu estou usando o Julia mesmo, como kernel desse Jupyter, mas eu posso usar outros. Tá? Então, para eu rodar uma célula dessa, tá? Eu dou um Shift Enter. Tá? Então, eu esqueci de falar isso. Então, basicamente, aqui eu dei um Shift Enter. Tá? E vejam que ele gerou esse atrator aqui, né? Ele dá todas essas informações que estão aqui, né? O DT, o sigma, o ρ, que é o número de Rayleigh, o beta e a posição x, y e z do meu ponto. Tá? Então, o que eu vou fazer, basicamente, é inicializar o gráfico, tá? Com esse PLT aqui, que é um plot 3D. Eu vou fazer um plot 3D aqui. Tá? Então, basicamente, eu estou dando os limites, tá? Para o x, para o y e para o z do meu eixo. Tá? Então, só para vocês verem o que acontece, esse aqui que é o meu plot, ó, quando eu inicializei. Ups, tá? Então, basicamente, coloquei meu eixo, dei um título, disse que eu não quero legenda e disse que qual o tamanho dos marcadores. Tá? Então, basicamente, é isso aqui. E agora eu vou gerar, né, um gráfico animado que vai inserindo no plot PLT, né, usando essa função push aqui, esses pontos x, y, z. Tá? Então, basicamente, é isso que ele vai fazer quando eu gerar. E aí, o Julia já tem alguma coisa... Ele está fazendo os gráficos, né? O Julia já tem um @gif aí. Alguém perguntou sobre a questão do parfor, né? Então, se eu quisesse paralelizar, seria uma macro que eu colocaria aqui na frente, tá? Não lembro exatamente o nome, mas é fácil de ver. O que eu quero aqui é gerar um GIF, tá? Para cada um dos gráficos que eu tiver aqui, né? Então, cada ponto desse GIF aqui, eu estou saindo do 1, e ele vai gerando os gráficos. Tenho 1.500 pontos aqui, e ele faz um novo frame a cada 10 pontos, tá? Então, cada frame aqui tem 10 pontos. E aí, pronto, gerei um gráfico.gif aqui, bem bonitinho. Tá? Então, eu sei que é muita coisa, eu queria pelo menos mostrar até no final da aula, que é 11h30, essa questão de quão rápido é a Julia mesmo. Tá? Bom, então eu vou mostrar duas coisas aqui. Primeiro,
O site oficial diz que é bem rápido, tá? Tem um Julia Benchmark aqui, que eu vou mostrar para vocês. Basicamente, ele tem vários tipos de funções aqui, tá? Soma de iterações, multiplicação de matrizes, estatística de matrizes, parse de inteiros, imprimir um arquivo, Fibonacci por recursão, quick sort por recursão e função de Mandelbrot, tá? Então, cada um dessas funções foi rodada em C, em Julia, em Lua, usando o JIT, tá? Que o Julia também usa, em Rust, em Go, em Fortran, em Java, em JavaScript, em MATLAB, em matemática, em Python e R, em Octave. Tá? E a base do benchmark, né, é o 1. Então, 1 aqui está, né, normalizado, esse gráfico diz que está normalizado para C, então C basicamente é 1 aqui, né? Não sei por que aqui não está sendo 1, mas deveria ser. Basicamente 1 é C, tá? E aí você vê a comparação. Então, o Julia poderia ser até mais rápido que C em alguns momentos, tá vendo? Lua também, Rust também, Go também, mas você, nessas funções, nunca perde para 10 vezes mais do que a velocidade do C, tá? Enquanto se você usar MATLAB, né, dependendo do que você está fazendo, né, você tem até 100 ou vezes mais devagar, né? Usa 100 vezes mais tempo do que o C, tá? Em Octave, veja que a coisa cresce muito, né? Então, tem gente que usa Octave porque ele é open source, mas veja que a velocidade dele é muito ruim, o R também, né? E veja que o Julia está bem perto aqui, né? Perto do Luajit, do Rust, tá? E ele vai explicando aqui que, basicamente, eles não fizeram nada, assim, muito forte para melhorar, implementar de maneira bem feita o algoritmo, tá? Eu vou mostrar para vocês um caso desses. Alguém tem alguma dúvida sobre esse benchmark aqui? Quer falar alguma coisa? Daí eu vou mostrar um benchmark, né, que eu fiz aqui, explicando para vocês uma outra coisa interessante do Julia e vou comparar com o Octave e com o C. Então, se alguém quiser fazer algum comentário agora sobre isso aqui. Acho que não, então vou seguir. Tá? Pessoal do bate-papo, se ficar com alguma dúvida que não tivesse, é melhor falar, eu não estou com ele aberto aqui, né, como vocês estão vendo. Tá bom, então, para eu mostrar para vocês o que eu quero, né, eu vou usar uma ideia aqui, que é o seguinte, tá? Vocês devem saber, mas se não sabem, eu vou explicar aqui. Quando a gente tem uma matriz, na verdade, uma matriz não é uma matriz, né, dentro de um programa. Ele é um vetor, né, ordenado, tá? E o acesso a essa ordem, né, ela pode ser de duas maneiras. Ou você acessa por coluna, ou você acessa por linha, que é o que a gente chama de row major ou column major. Tá? Então, se eu tiver essa matriz aqui, né, no endereço 1 ou 0, que eu guardei na memória do computador, né, dependendo como é que eu chamo, vou chamar endereço 1 aqui, mas queria chamar endereço 0. Tá? Então, o endereço 1, para row major, eu vou guardar o A11, e para column major eu vou guardar o A11. Agora, no endereço 2, né, o row major eu leio por linha aqui, né? Eu estou indo assim. Então, o 1 vai ser A11, A12, A13 e depois A21, A22, A23. Tá? Então, e se eu tiver por column, né, eu vou fazendo a primeira coluna, então de cima para baixo, depois a segunda coluna e depois a terceira coluna. Tá? Visualmente, a gente tem isso aqui. Então, row major, eu ando desse jeito, e column major, eu ando desse jeito. Isso é só uma questão de estratégia de quem escreveu a linguagem de programação. Tá? Então, algumas linguagens, como C, C++, Objective-C, Pascal, eles usam row major. Tá? E Fortran, MATLAB, Octave, R, Julia, né, Scilab, por exemplo, eles usam column major. Tá? Provavelmente, porque a gente sabe que de álgebra linear numérica, né, é sempre bom a gente olhar para um vetor como sendo uma coluna, né? O vetor está sempre em pé. Então, essas linguagens aqui, Fortran, MATLAB, elas são bastante as mais utilizadas, né? R, Octave, e agora o Julia, para computação científica, né? E aí
o uso de matrizes é muito importante e bastante utilizado, né? As matrizes são muito utilizadas, de modo que olhar para elas do jeito que a álgebra linear numérica, né? Que a álgebra linear exige que a gente faz mais sentido. Tá? Por que isso faz diferença? Na hora de você programar alguma coisa, né, dependendo do modo como você faz o acesso, isso vai ser mais rápido ou mais demorado, né? Porque se eu, por exemplo, né, faço um laço for, que é o que eu vou mostrar aqui, em C, para percorrer as colunas, os elementos de uma matriz, eu devo fazer isso percorrendo por linha, tá? E não por coluna, por causa da ordem como ela está vista. Então, é fácil para o compilador, né, já pegar o próximo elemento aqui. Enquanto que se eu fizer isso em Fortran, MATLAB ou Julia, é melhor eu fazer por coluna. Tá? Eu vou mostrar, então, usando o Benchmark Tools, né, eu vou medir o tempo de um algoritmo que aloca numa matriz A, qualquer quadrada, tá? O valor 10 i mais j para cada componente ij. Tá? Eu fiz isso em C, Octave e Julia. Então, vamos ver aqui. Vou mostrar o programa em C, que está aqui. Tá? Eu quero mostrar o programa para vocês. Então, daqui a pouco a gente termina, mas eu mais uns 10 minutos no máximo. Tá? Então, basicamente, como eu falei em C, você tem que chamar alguns pacotes, tá? Que eu vou utilizar aqui. Eu criei duas funções que vão fazer a soma row-wise e a soma call-wise. Elas estão aqui embaixo. Então, basicamente, a função é muito parecida, mas a row-wise, né? Eu percorro primeiro as linhas, né? Então, eu fixo uma linha e percorro todas as colunas daquela linha e faço a soma. E depois, via call-wise, então eu fixo uma coluna e percorro todas as linhas. Tá? Fiz esse programinha, também usei um pacote aqui, né? Incluí aqui um header do C para tempo, tá? E aí vou calcular o tempo aqui usando esse programa, tá? Então, basicamente, aqui eu aloquei a matriz, tá? Então, não vai contar tempo de alocação aqui para a gente, tá? Aloquei a matriz na memória, o espaço na memória do C, tá? Aí, medi os tempos para a linha e para a coluna, tá? Então, eu já compilei esse programa, posso compilar de novo aqui, então está compilado. Claro, não é esse lugar aqui, tem que estar no scripts, agora eu posso compilar. Então, ele compilou, deve ter um warning aí, porque faz tempo que eu não uso C, e talvez mudou alguma coisa do C aqui, mas ele está funcionando, então eu vou rodar o programa aqui. E o programa vai pedir, então, vocês estão vendo? Está aparecendo? Está muito pequeno? Não sei se eu consigo aumentar isso fácil. Acho que melhorou. Então, ele vai pedir o número de linhas e de colunas. Eu vou fazer primeiro para 100 por 100 a matriz, tá? E vocês vão ver que é bem rápido, mas como esperado, row-wise, né? Row-wise é mais rápido, né? Agora vamos brincar de verdade. Então, eu vou pegar aqui, sei lá, acho que o teste que eu tinha feito vai demorar um pouquinho, mas é 40.000 ou 4.000 por 4.000 primeiro. Então, já aumentou o tempo. Aí vejam que a alocação por coluna deu praticamente o dobro. Tá? Então, isso faz diferença. E agora eu vou fazer um teste mesmo aqui. Vamos botar 40.000 por 40.000. Isso vai demorar um pouco. Tá? Enquanto isso, eu posso mostrar o programa para vocês em Octave. Tá? Em Octave, o programa é bem parecido, né? Então, em Octave, a gente tem... eu fixei em 5.000 aqui o número de colunas e o número de linhas, porque em Octave não dá para fazer muito melhor que isso, tá? Porque não quero gastar muito tempo. E o programa é bem parecido, mas como a gente não precisa alocar nada, basicamente eu só limpei a matriz aqui, tá? E calculei o tempo aqui usando o TikTok, né? Para
usar via linhas, né, o row-wise and column-wise, tá? Então, vocês vejam que o programa é mais simples que em C, obviamente. Aqui já temos o tempo em C. Então, row-wise deu 4,5 segundos, tá? Enquanto column-wise deu basicamente 33,59 segundos, tá? Então, a coisa, claro, cresce mais. Vocês veem que isso é importante na hora de programar, mas eu quero mostrar tempos aqui para a gente, 40.000 por 40.000. Então, eu vou entrar aqui no Octave. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Então, e vou rodar esse programa aí, que é o Matrix Alloc Octave. Tá? É esse programa, e vamos ver, vai demorar um pouquinho, enquanto ele está rodando. Tá? Enquanto isso, eu vou mostrando em Julia o que está acontecendo. Tá? Então, em Julia, algumas coisas a gente faz para ele ser rápido, vamos dizer assim. Tá? Primeiro, você pode pedir para ele pré-compilar o seu programa, tá? De tal forma que logo na primeira vez que ele vai ser usado, ele já está realmente pré-compilado, porque o Julia ele é rápido, mas na primeira vez que você usa, ele passa pelo programa e compila o programa. Né? Você não precisa pré-compilar. Mas essa primeira vez não é rápida. Tá? Então você pode usar esse pré-compile aqui, que eu não vou usar, porque eu vou usar um pacote chamado Benchmark Tools, que eu tinha instalado. Tá? Vejam aqui que o Otávio está apanhando aí. Então, eu fiz o mesmo programa. Vocês podem ver aqui que ele é bem parecido, né, com o do Octave. Tá? Uma diferença do Julia básica, tá, é que ele usa a ideia, a mesma sintaxe do C e do Python também, para você acessar elementos de matrizes, tá? Não é parênteses como no MATLAB e no Octave. Essa é uma das grandes diferenças, tá? É com colchetes, tá? Então, basicamente, aqui eu fiz um laço for, tá? Primeiro percorrendo as linhas, né? Depois as colunas, depois primeiro as colunas, depois as linhas, tá? Então, as funções são parecidas, tá? Alguém podia se perguntar por que eu estou usando esse ponto de exclamação aqui. A gente usa esse ponto de exclamação para dizer que você vai devolver, tá? A sua função vai devolver exatamente um dos elementos que vão ser entrada, tá? Ele faz isso como em C, como se fosse um ponteiro aí, tá? Então ele faz meio que um ponteiro, e aí você poderia devolver. Eu poderia devolver com return matrix A, tá? Mas eu não vou precisar disso agora, então eu vou deixar sem o return, tá? Se eu não deixar com return, né? A gente está acostumado a ter um return. Eu posso, por exemplo, voltar a qualquer outra coisa, né? Mas se eu não tiver o return, ele vai retornar a última variável que eu digitei aqui, o que eu atualizei, tá? Então eu não vou deixar o return, vou deixar sem mesmo. Vamos ver se o Octave já funcionou. Ainda não. E vou fazer, então, agora o Julia funcionar. Tá? Basicamente, eu fiz uma funçãozinha aqui, como em C, para eu digitar, como scanf, né? Para eu digitar o tamanho que eu quero. Tá? Aloquei a matriz. Então, como é que a gente aloca a matriz aqui? Tá? O espaço para a matriz, eu aloquei desse jeito. Ó, tá? Disse que era uma matriz com pontos flutuantes do tipo 64. Isso aqui corresponde ao double do C. Tá? E aí, esse undef é porque eu não quero que entre nenhum tipo de elemento dentro da matriz, eu só estou alocando, e aqui eu estou dizendo o tamanho que eu quero. Tá? Estou só alocando espaço aqui. Então, isso aqui funciona como alocação de espaço. Tá? E aí eu vou usar esse comando belapsed aqui, que é para dar o tempo, para gravar o tempo aqui, né? Usando o pacote benchmark. Se eu não usar o benchmark, eu posso usar só o elapsed, tá? Mas aí o benchmark ele vai rodar várias vezes o programa e basicamente me dá o menor tempo, tá? Mas eu posso pegar também a média, moda e assim por diante. Quero ver se o Octave terminou.
Ainda não. E vou rodar, então, o Julia aqui. Tá? Então, eu vou rodar o Julia apertando... Eu posso vir aqui, né? Dar um Ctrl Shift... Eu posso dar um Shift Enter aqui. E ele vai abrir o Julia dentro do Visual Code, tá? Eu poderia fazer isso. Mas como eu quero rodar fora aqui, eu vou rodar aqui no terminal, tá? Então, eu tenho que ir Vou rodar no terminal. Vejam que eu estou dentro do tutorial JuliaOpt e o meu programa está dentro de scripts, né? Como é que eu incluo, né? Como é que eu faço o Julia rodar esses programas? No Octave, vocês viram, né? Para quem lembra, eu chamei o nome do arquivo aqui, sem o .m, né? Em Julia, o correspondente a isso é assim, eu dou um include, eu incluo o arquivo, tá? Então, o nome do arquivo, entre aspas, script, e aí vai aparecer aqui, matrix alloc julia.jpl, tá? Então, vou rodar aqui. Vou fazer rapidinho aqui para a gente ver, né, como eu tinha feito para C. Então, vou fazer 400 por 400. Ele vai demorar, não porque ele está demorando, mas como eu falei, o Benchmark Tools, ele roda várias vezes, né? Então, ele está rodando várias vezes aqui. O programa seria rápido. A gente pode até testar, depois vocês vão ver que o programa faz rápido. Eu posso pegar uma matriz de 400 por 400 e ele faz rápido. Então, vejam só a diferença aqui, tá? Em torno de 10 na menos 3 segundos se eu fizesse row-wise e em torno de 10 na menos 5 segundos se eu fizer column-wise, né? Em contrapartida, ainda tem o C aqui. Vamos fazer o 4.000, então. Vou incluir de novo. Que aí eu quero comparar com o C, tá? Para a gente ver os tempos aqui. E depois eu vou fazer o 40.000. Então, ele vai rodar. O Octave ainda está rodando. Ele fez... olha o tamanho para fazer row-wise, né? Ele vai ser mais demorado, a gente sabe. 353 segundos, tá? Para 5.000. Enquanto que o C fez em 0,4 segundos ou 0,1 segundos, row ou column-wise. E o Julia fez algo mais rápido, vocês estão vendo? Os mesmos 4.000, deu 0,09 row-wise, que eu comparo com column-wise aqui, né, do C, e deu 0,09 segundos contra 0,043 do C, tá? E agora eu vou fazer o teste maior aqui mesmo, com 40.000. E vamos ver, vai demorar um pouco. Talvez o Octave termine no meio tempo. Então, estou rodando aqui o Julia. Como ele vai rodar várias vezes, vai demorar um pouquinho, né? Eu estou usando o benchmark. Enquanto isso, vocês querem fazer uma pergunta? Eu basicamente estou terminando a aula. Com isso, não falei nada de otimização hoje, entre aspas, queria ter falado, mas achei que valia a pena a gente falar um pouco sobre o Julia, o que é o Julia, quais são as vantagens. Claro, a gente aprende as coisas programando, né? Mas queria mostrar essa parte de tempo aqui. Como eu falei, pessoal, não é que o Julia está demorando tudo isso para resolver, ele provavelmente vai tomar algo em torno disso aqui. Eu tinha feito o tempo antes, acho que tinha dado 3 segundos e 20 segundos, alguma coisa assim, mais rápido que o C, tá? Não quer dizer que ele é sempre mais rápido que o C, né? Vocês viram um benchmark ali. Mas nesse exemplo particular, eu queria mostrar essa questão de você precisar fazer o laço for do jeito correto e também comparar, tá? Uma coisa importante que todo mundo diz é o seguinte, mas em Octave ou MATLAB você não pode usar laço for, porque isso vai fazer o programa ficar mais demorado, né? Então, ele tem jeitos de otimizar e você fazer a coisa mais rápido. Claro, é verdade, tá? Mas em Julia você não precisa, tá? Embora ele tenha coisas, né? Você não precisa usar isso que eu fiz aqui para fazer a soma de matrizes, né? Você tem uma matriz A mais B, por exemplo, você vai colocar a matriz A, colocar a matriz B e dizer A mais B e acabou, vai funcionar, tá? Então, realmente, você não precisa disso, tá?
enquanto ele está rodando, eu vou acabar por aqui. Eu ia começar a parte de otimização, mas como eu falei demais, eu vou terminar por aqui. Ok, tivemos tudo feito. Então, vejam. Vamos comparar aqui com C para 40 mil, né? A matriz é 40 mil por 40 mil. Então, eu tive 4 segundos o mais rápido e 33 segundos o mais lento, né? Se eu fizesse row-wise no Julia, deu 25 contra 33, e o column-wise deu 1 contra 4. Tá? Então, nesse em particular aqui, a coisa foi mais rápida mesmo, tá? Mais rápido. É claro, né? Quando a gente vai usar álgebra linear numérica, no C você vai chamar o LAPACK. E o Julia também usa LAPACK. Então, essas coisas vão se igualar, né? LAPACK é o pacote de álgebra linear que se usa. Aí tem a parte para matrizes esparsas, né? O SCALAPACK e assim por diante. Então, se você usar os mesmos pacotes, as mesmas bibliotecas em C, vamos dizer assim, né? Que você vai usar, esses tempos vão equalizar. Então, eu só queria mostrar um laço fora aqui, em Julia, em C e em MATLAB, e o MATLAB ainda não terminou, né? Mas vai ser mais rápido com o Wise. MATLAB não, né? O Octave, desculpa. O Octave ainda não terminou. Né? Mas o Octave é Rafael, pode falar. Muito legal terminar e terminando o primeiro dia do teu curso com essa jogada de vendedor aí, né? Até posso contar. Acho que vale a pena, né? Até posso contar essa história. Alguns vão conhecer. Quem me deu a ideia desse probleminha aqui de mostrar isso foi o Gabriel Rezer. Ele me mandou uma mensagem perguntando: olha, eu estou tentando fazer isso aqui em C, em Julia, em MATLAB, e o Julia está apanhando e tal. Por que está acontecendo? Era basicamente isso. Daí eu falei a questão do row-wise, call-wise, e aí montei uma coisa parecida com essa aqui, que vocês estão vendo. Mandei para ele, basicamente porque você precisa programar as funções, né, de maneira que a coisa funcione corretamente, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, esse 40 mil por 40 mil aqui, basicamente, não vai rodar nos computadores normais de vocês aí, tá? Porque acho que usa... eu tinha visto antes a alocação, até a gente consegue olhar usando benchmark, tá? Mas a alocação de memória é algo... Até posso fazer aqui, vamos ver. Eu vou ver quanto que ele aloca de memória, tá? O benchmark também faz isso. Então, vou pegar isso aqui e vou dar um benchmark. Deu certo, ó. Column wise 734. Então, vou dar um benchmark aqui, só para vocês verem quanto de espaço alocou essa matriz 40 mil por 40 mil. Ó, 11 GB de espaço, tá? Então, se eu crescer muito, né? Vocês vão... Então, se vocês tiverem um computador de 8 GB aí de memória, né? Ele não vai rodar. Até de 12 GB já não vai rodar, né? Talvez 16 não. O meu aqui tem 32, por isso que ele vai rodando. Porque é a memória RAM, né? Então, tem o programa, tem um monte de coisa aqui que está funcionando junto. Então, não sei se esse teste de 40 mil vai funcionar no computador de vocês, tá? Se, no máximo que vai acontecer é que ele vai travar, tá? Eu acho que eu tentei aqui 50 mil por 50 mil com um monte de coisa aberta, ele travou. Daí, no meu servidor lá do LabMac, que é um computador parecido com o que eu tenho aqui, rodou porque não tinha nada aberto, tá? Daí, acho que ele alocou 18 ou 28 GB de memória, tá? Então, tomem cuidado para fazer esses testes aí, tá? Bom, pessoal, basicamente é isso. Tentei fazer uma boa propaganda do Julia para hoje para vocês. Amanhã a gente vai entrar e falar de otimização mesmo, tá? Vou falar um pouco de conceito de otimização e vou tentar programar 2 métodos, talvez falar mais um pouco, que são os métodos bem básicos, que é o método dos gradientes e o método de gradientes conjugados. Então, vou explicar um pouco sobre esses métodos, programar ele e a gente vai tentar testar esses métodos possivelmente, tá? E aí eu vou mostrando os métodos, essas boas práticas de otimização, construir essas funções e falar um pouco para a otimização mesmo, tá? Tudo bem?
Dúvidas e últimas perguntas enquanto a gente termina? Temos alguns comentários aí. Isso, vamos ver aqui. Eu tenho um comentário que essa linguagem é muito boa, parece que não tem desvantagens. Ah, tem muitas desvantagens, mas quando a gente está vendendo uma coisa, a gente não fala, né? Na verdade, a desvantagem é você ter que aprender uma linguagem nova, ter coisas que, por exemplo, o Julia, ele está no versão 1.5, né? Então tem um monte de gente que fez algumas coisas antes da versão 1. E aí agora essas coisas não funcionam, porque eles mudaram algumas sintaxes. Então, é uma linguagem open source, né? E como toda linguagem open source, né? Que é feita por desenvolvedores. Uma parte, claro, paga, né? Com algumas coisas, vocês vão ver aí, tem o Julia Pro, né? Você pode alocar memória, enfim. O pessoal que criou o Julia dois professores do MIT, mais alguns alunos, né? Eles criaram uma organização e então, obviamente que tem desvantagens ou vantagens como qualquer linguagem de programação, né? Eu acho que do ponto de se você quiser criar, sei lá, um aplicativo para celular, você não vai usar Julia, né? Então, as vantagens e desvantagens estão ligadas àquilo que você quer programar, ao seu problema e coisas do gênero, e quanto você sabe programar. Então, claro que tem desvantagens ou vantagens, mas que dependem do lugar que você está, né? Onde que você quer usar, né? Do meu ponto de vista, para a computação científica, né? Eu acho que ela não tem nenhuma que se iguale. Eu acho que realmente ela é melhor. Tá? Mas aí é a minha opinião de ter usado algumas linguagens, né? E visto porque ela tem esse jogo de ao mesmo tempo ser fácil de programar, né? Muito parecido com MATLAB ou Python, e tem essa capacidade, por causa do modo como ela foi feita aí, do JIT, né? De ser muito rápido, né? Então, do meu ponto de vista, eu acho que para as coisas que eu faço é a melhor, e é por isso que eu uso elas, obviamente, né? Mas cada um usa aquela que está mais acostumado, coisa do gênero. Mas acho que vale a pena para quem usa outras linguagens dar uma olhada, né? Ver se para aquilo que você usa, né, ela é adequada, né? Eu penso assim, né? Tem mais? Bom, pessoal, então podemos encerrar por aqui. Realmente amanhã a aula começa às 10 horas de novo, mesmo horário. Espero que minha internet esteja funcionando. Mas a gente, qualquer coisa, dará um jeito, tá? Bom, professor Roger, obrigado. Vou encerrando por aqui. Professor Luiz Rafael, muito obrigado. Foi muito bacana esse primeiro dia, né? Nos vemos amanhã, então, às 10. Exatamente. Pessoal, tem meu e-mail ali para vocês conversarem comigo. Enfim, eu estou disponível no que vocês precisarem para tirar dúvidas. Em geral, eu respondo rápido, mas se eu não responder é porque eu estou realmente com algumas dificuldades de tempo e respondo assim que eu puder. Fica ali no meu to-do list, tá? Tá bom? Obrigado, gente. Nos vemos amanhã. Obrigado.